A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não temos prova. Quem acusa tem que apresentar as provas. Eu não posso provar que houve fraude. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Então, tudo começa nessa denúncia, que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de código-fonte, que teve acesso à senha de um ministro do TSE. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. E dias ao longo do inquérito, eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar a voto de um, transferir para outros. Como é que alguém eleito no sistema eleitoral brasileiro, como é o Bolsonaro, coloca sob suspeita a lisura das urnas? Eu nunca coloquei. Sim. Se eu não confiasse na lisura das urnas, eu não era candidato. Bolsonaro é um grande pilantra, um grande mentiroso. Não é a primeira vez que o Bolsonaro usa as urnas eletrônicas para atacar a democracia. E, como vocês verão, já era previsto que ele iria escalar ainda mais essa narrativa. Por isso, Ciro Gomes pediu, ontem, que fosse aberto o processo de impeachment do Bolsonaro. Porém, o Lira fingiu que nada aconteceu, e o TSE e o STF só fazem notas de repúdio. O clima volta a ficar muito tenso entre a Suprema Corte Brasileira e o governo Bolsonaro. Um conteúdo ainda mais grave e mais sério do que as escaramuças entre o ministro Alexandre de Moraes e Bolsonaro é o do conflito entre o ministro Luiz Roberto Barroso e setores militares, inclusive, do governo. Nesse caso, o que se discute é o futuro das próximas eleições. Terrível é que a maioria das pessoas ainda não está percebendo o que está acontecendo mesmo. O melhor resumo sobre essa realidade foi feito pela jornalista Maria Cristina Fernandes, para quem eu mando um abraço e peço a ela permissão. Eu faço questão de mostrar na íntegra o brilhante vídeo que ela produziu. Vejam com toda atenção, porque o conteúdo é um alerta muitíssimo grave. Pode soltar o vídeo, diretor. Sabe a novela das urnas eletrônicas? Você achou que tinha acabado, né? Acabou não. É tipo game, só passou para a fase 3. O TSE chamou o Exército para compor uma comissão de acompanhamento do processo eleitoral. O resultado foi que o Exército levantou 80 perguntas. O tribunal respondeu com 2 documentos, um de 69 páginas e outro de 635 páginas. O Exército fez uma tréplica cuja íntegra ainda é desconhecida. E esta tréplica estava guardada a 7 chaves desde fevereiro. Mas uma parte desta tréplica veio à tona pelas mãos do presidente do TSE, Edson Fachin. E por que isso aconteceu agora? Porque o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, num seminário promovido por uma universidade alemã, disse que os militares estão sendo orientados a atacar o processo eleitoral. Vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, reagiu. Viu na fala do ministro uma ofensa grave. O quiprocó estava armado. O ministro Barroso foi acusado de esticar a corda num tema que estava adormecido. Só que não, estava bem acordado. Na tréplica do Exército está o fundamento da fala de Barroso. Neste documento, o general que representa o Exército na comissão do TSE sugere a adoção de medidas que permitam, olha só, validação e contagem de cada voto sufragado. E a esta altura dos acontecimentos, ainda argumenta que não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso da constatação de irregularidades nas eleições. Ou seja, há 5 meses das eleições ainda coloca em dúvida a lisura da disputa. O TSE respondeu com 10 páginas. Explicou
tintim por tintim, as medidas de transparência, checagem e escrutínio da votação, apuração e divulgação dos resultados. Processo que foi ratificado pelo Congresso Nacional e pelo qual todos os detentores de mandato eleitoral no Brasil, inclusive o presidente da República e seus 3 filhos, foram eleitos. Mas o Exército ainda tem dúvidas. Era bom que fosse só um game, mas eles não estão para brincadeira. E se alguém ainda tinha dúvidas do potencial de encrencas desta campanha, não deve ter mais. E como é que se enfrenta isso? Com uma campanha em tempo real. Não é o tempo das redes sociais, mas aquele da realidade, daquilo que Jair Bolsonaro de fato entregou em seu mandato. Esta não é uma disputa para resgatar biografias ou enaltecer as glórias do passado. Também não é uma campanha sobre a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira. É um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Mas que governo? O afrontamento à Covid-19 gerou 11% das mortes no mundo, num país que tem apenas 3% da população mundial. A inflação é a maior em 27 anos. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento da habitação popular caiu 98%. O registro de armas de fogo no Brasil mais do que triplicou. O número de mortes violentas que havia caído na pandemia voltou a subir. Recursos destinados ao combate do trabalho infantil tiveram redução de 95%. O desmatamento em terras indígenas cresceu 138%. Tem mais dinheiro para kit robótica fornecido por aliados do governo do que para creches. O filho senador do presidente, que tem salário de R$25 mil, comprou uma casa de 6 milhões. Com que dinheiro? E o PGR engavetou 330 processos que têm foro no Supremo. Se o golpismo acha que tem apoio popular, só a exibição clara, simples e direta dos malfeitos deste governo será capaz de contê-lo. Viva! Existe imprensa nesse país. Bom, como se fosse uma continuidade dessa extraordinária reflexão da Maria Cristina Fernandes, um abraço, parabéns, esse é o jornalismo que uma democracia precisa. O jornalista Hélio Gaspari, que também dispensa qualquer apresentação, acrescentou na sua coluna de domingo que o Brasil corre o risco de viver a sua maior crise institucional desde a decretação do AI-5 em dezembro de 1968. Diz Hélio Gaspari que essa crise tem data e hora marcadas para acontecer. À noite de 2 de outubro, quando saberemos o resultado da eleição. Abre aspas e diz Hélio Gaspari: o cenário é previsível. Fecham-se as urnas, totalizam-se os votos e, caso Jair Bolsonaro seja derrotado, ele anuncia que não aceita o resultado. Fecha aspas.